Boa noite, meninos. Boa noite, meninas. Estamos aí, né? Reta final. Estamos quase para fechar essa parte aí da termodinâmica. Falta só a parte de gases, que a gente já pega aí a parte de máquina, ciclo de Carnot, trabalho de um gás, tá? Vai tudo envolver essa área aí da troca de calor, recepção, né, de calor, transmissão, os meios de transmissão que o Eliseu passou na última aula, né, 15 dias atrás. E a gente vai estar aí, né, fechando esse conteúdo. A parte de gases é o mais utilizado na termodinâmica, gases e líquidos, fluidos em geral. A gente vai estar utilizando aí os conceitos que a gente aprende agora nessa primeira parte da termodinâmica, a parte mais básica de trocas de calor, calor sensível, calor latente, para a gente poder estar aprofundando mais, como eu disse, nas máquinas, nos ciclos térmicos, no rendimento, no aproveitamento, né, da expansão ou da compressão de um gás, de um fluido que está sendo utilizado para gerar força, para gerar trabalho, certo? Na aula de hoje, a gente vai estar vendo os princípios aí praticamente pura de dilatação. A gente vai trabalhar aí a dilatação linear, dilatação superficial, dilatação volumétrica e a dilatação anômala da água, tá? Um tópico aí interessante, importante, para a gente estar sabendo alguns conceitos, algumas explicações de fenômenos naturais. Tá joia? Começando aí, né, a dilatação térmica, explicar de modo geral para a gente ir para cada caso específico. A dilatação é um fenômeno, né, relacionado aí à contração ou à expansão dos corpos de acordo com a variação de temperatura. Vocês já devem ter ouvido falar, né, maioria, de que no calor as coisas tendem a dilatar, de se expandir, né, e quando resfriadas tende a contrair, certo? Esse é um fenômeno, acontece de fato, ele é devido à variação de temperatura, né, resfriamento ou aquecimento, e ele está totalmente presente no nosso dia a dia. Vou dar um exemplo bem simples para vocês. Nos pisos das nossas casas, de qualquer estabelecimento aí que a gente vê as juntas, né, o rejunte, que é chamado. Por que tem aquele espaço? Não poderia colocar um piso do lado do outro? Bom, poder, né, pode, mas você vai ter um prejuízo depois. Porque em épocas de calor, quando há variação, né, muito brusca de temperatura, quando a amplitude térmica de um dia é alta, ou seja, começa com temperaturas baixas e lá no meio do dia, 3 horas da tarde faz o pico, né, de temperatura, a maior temperatura do dia, pode ser que esse piso dilate, né, ele sofra uma expansão, e como não há espaço, né, para ele poder expandir e se acomodar, ele acaba indo de encontro com outro piso que também está dilatando. Então o que vai acontecer? Os dois vão dilatar, se espremer, né? Um vai espremer no outro, até que os dois trinquem, até que os dois rachem, até que eles saltem. Tem vídeos na internet, eu até depois posso mandar o link do vídeo no grupo, de o pessoal filmando na casa deles as juntas dos pisos, que não foi bem feito, não teve um espaçamento adequado, os pisos dilatam devido ao calor e eles estouram, eles conseguem pular, meio que, de grosso modo dizendo, né, eles pulam, porque eles tentam, né, deixar de expandir. Não tem como, mas como não tem espaço para expandir, eles tentam liberar essa energia aí acumulada, né, e eles acabam trincando, se quebrando e saltando, digamos assim. E é um exemplo muito prático, né? Muito do dia a dia. A gente vê aí o rejunte no meio dos pisos. Outro caso também é a fiação de postes. Vocês
podem reparar, falar, pô, por que que os postes, né, um para o outro tem aquela barriga que forma, como se fosse uma, digamos assim, em termos matemáticos, né, uma parábola com concavidade para cima, por que que tem aquela barriguinha ali? Isso é perda de material? Não, não é. Na verdade, isso é economia de material. Porque se você esticar o cabo muito, deixar ele muito tensionado, em épocas de frio, o que vai acontecer? Ele vai contrair. E como ele está muito tensionado, quando ele contrai, ele acaba o quê? Estourando. E aí ocorre prejuízo, tanto para a firma, né, de companhia de eletricidade, quanto também para os moradores, que vão ficar aí um bom tempo sem energia, até que seja desligado a central de distribuição daquela área, os transformadores, que devem acabar queimando também, trocar esses transformadores, colocar a fiação nova. Então é um processo assim que qualquer cuidado, qualquer milímetro a mais ou a menos pode ser crucial, né, para o oferecimento do bom serviço, digamos assim. Tá? Então, o processo de dilatação térmica, ele ocorre, está no nosso dia a dia e a gente consegue visualizar isso com muita facilidade. Eu citei 2 exemplos e tem vários outros, um importantíssimo que a gente vai ver no último tópico dessa aula. Tá? A gente tem basicamente aí 3 tipos de dilatação e todos esses tipos de dilatação está diretamente relacionado à dimensão do objeto que a gente está analisando. Tá? A dilatação linear é quando a gente analisa uma dimensão apenas do objeto. A gente somente nos interessa em uma direção, a dilatação do objeto. A superficial já é relativo ao que? O próprio nome diz, as superfícies. Quando a gente fala em superfície, tem que vir na nossa cabeça. Na hora, o nosso cérebro tem que puxar ali a palavra área. Quando a gente fala de superfície, estamos falando da área. Se é área, a gente sabe que é 2 dimensões. E por fim, a volumétrica, né? Como o próprio nome também sugere, trata-se de uma dimensão, de uma expansão, né, ou contração, no caso uma dilatação, no sentido do volume. E o volume, todos nós sabemos, também, né, faz referência a 3 dimensões. Tá? Aí os tipos de dilatação, tá? A gente tem aí a dilatação linear, como eu disse, ela é dada em uma direção apenas, certo? Só nos interessa, na verdade, uma dimensão. É claro, se a gente dilatar, se a gente pegar, por exemplo, um corpo que está sendo estudado, uma barra de metal, ela vai expandir em 3 dimensões. Óbvio, não é possível expandir em apenas uma, em apenas 2. Ela vai expandir nas 3 dimensões. Só que talvez uma das expansões, né, o comprimento, largura e altura, uma delas é tão pequena que a gente desconsidera. Ou então, a dilatação em uma das dimensões não faz diferença. Então, somente é importante uma dimensão para a base de cálculo. Por exemplo, trilho de trem. Os trilhos que os trens... Caramba, ficou puxada essa frase. Os trilhos dos quais os trens passam, né, eles só nos interessa a dilatação em uma dimensão. Porque o comprimento dele ao longo do terreno, né, se ele tiver um espaçamento curto, quando fizer calor, o ferro vai expandir. E aí, como o ferro é um material muito duro, né, possui uma dureza muito alta, ele não vai entortar para cima, ele vai entortar fazendo uma barriga na própria trajetória. Então ele vai criar meio que uma curva muito rápida, muito ligeira no trajeto. E essa curva, por mais que seja pouco acentuada, né, o trem a alta velocidade pode causar um certo desequilíbrio. Dependendo da carga do trem, ele pode até causar um tipo de acidente. As rodas saírem do trilho, o trem acabar tombando. Tá?
Então, uma pequena dimensão ali, né, no caso que a gente está analisando do comprimento total da barra, do trilho, pode causar isso tudo como consequência. E o interessante, como eu vinha comentando, né, é que a dimensão que a gente analisa dessa barra é somente do comprimento. Porque da largura, a própria roda, né, do trem se encaixa ali no trilho, que tem uma folga para esse tipo de dilatação, mas não é suficiente para causar um dano, uma consequência grave. Não é nada que possa ser prejudicável, né? Que possa prejudicar. E a dilatação também em relação à altura, pouco importa, tá? Nesse caso dos trens. O que mais vai influenciar vai ser realmente a parte do comprimento. Então, para trilhos de trem, por exemplo, só nos é interessado em uma dimensão. No caso de pisos, como eu citei, a parte de rejunte, né, para instalação aí de pisos e azulejos, a gente vai estudar, né, vai ser interessante apenas duas dimensões, né? Por quê? Porque a altura do piso ele é muito pequeno e se ele dilatar para cima, né, no eixo Z aí que a gente considera, não faz diferença, porque para nós que estamos pisando, tá 1 milímetro a mais ou 1 milímetro a menos, não é diferença para nós. Se todos os pisos forem do mesmo material, né, da mesma qualidade, todos eles vão expandir ou contrair 1 milímetro, se for o caso. Então, para nós não faz diferença. O problema maior é a dilatação dele em relação à área, as duas outras dimensões restantes, né? Tirando a altura, sobra comprimento e largura. Então, no caso de piso, a gente vai estar relacionado à área, comprimento e largura. É um exemplo. Já a dilatação volumétrica, a gente vai utilizar principalmente para líquidos, tá? A gente vai ver aí a questão dos líquidos, da água, né? Que líquidos são substâncias amorfas, eles não possuem forma própria, eles adquirem a forma do recipiente em que eles estão alojados, do recipiente que eles estão colocados, tá? Do recipiente que eles se encontram. Então, quando a gente vai expandir, né, quando a gente consegue uma dilatação de um recipiente que contém um líquido, o líquido dilata e o recipiente também, tá? Então a gente consegue a dilatação aí em 3 dimensões, né? Dependendo do recipiente, dependendo do líquido, tá? E sempre que a gente falar em dilatação de líquidos, vai ser volumétrica, tá joia? Sólidos pode ser tanto volumétrica, quanto superficial, quanto linear. Há exemplos que eu citei. O trilho do trem é um sólido de 3 dimensões, tá? O piso, a cerâmica, é um sólido de 3 dimensões. E o líquido também, né? Não é um sólido, ele é, como o próprio nome diz, é líquido, mas ele também é plausível de se analisar em 3 dimensões. Na verdade, ele só se analisa em 3 dimensões. Mas cada caso é um caso, a gente precisa analisar o que o exercício pede, os dados que o exercício nos traz e o que é de fato, né, necessário para a gente estar utilizando na base de cálculos. Se ele estiver falando de um fio de transmissão aí de energia elétrica, como eu disse, a dilatação nas 3 dimensões não é necessária. A gente vai trabalhar somente em uma dimensão. Se for o caso aí, superfícies, né, 2, e líquidos e sólidos que ele disser que precisa, são 3 dimensões. Tá joia? Dilatação linear, né? Acabei de comentar já bem rapidamente, mas o conceito é exatamente esse. Causada pelo resfriamento ou aquecimento do corpo, né? De modo que somente interessa a variação em uma dimensão. Expansão de barras, né? Na direção do comprimento. O valor, né, do comprimento final vai ser diretamente proporcional ao valor inicial. Então, suponhamos a gente tem aí uma barra, uma régua, vamos pegar assim, ela já está dividido, né, 30 centímetros. Quando há um calor e o material da régua expande, o comprimento da régua é o original mais o que expandiu.
Então é um valor proporcional ao valor original, tá? E vai ser também proporcional à variação de temperatura e ao coeficiente de dilatação do material estudado. Cada material possui um coeficiente de dilatação, tá? Sendo ele linear, superficial ou volumétrico. Cada material tem o seu. É uma propriedade, tá, dos materiais. Cada material tem o seu. E toda expansão, tá, sendo ela positiva ou negativa, no caso de uma redução, né, de comprimento, volume, área, no caso de redução, é uma expansão negativa. Então, caso vocês encontrem aí nos cálculos um resultado negativo, o objeto, na verdade, contraiu. E para que o resultado seja negativo, a gente vai ver na fórmula, o coeficiente, esse coeficiente que a gente está vendo aqui de dilatação, independente se linear, superficial ou volumétrico, todos os coeficientes são valores positivos. A fórmula fala que o comprimento final é proporcional ao inicial. Comprimento a gente não tem medida negativa, então tem que ser um valor positivo. Para esse resultado dar negativo, o que precisa acontecer? A variação de temperatura tem que ser negativa. É o único caso. O que significa variação de temperatura negativa? Significa que a temperatura final é menor do que a temperatura inicial. Isso nos indica o quê? Que houve resfriamento. Então, quando resfria, quer dizer que tem uma expansão negativa, quer dizer que contrai. E quando expande, quer dizer que a variação de temperatura foi positiva. Vai estar realmente dilatando positivamente. É uma expansão. Tá joia? No caso aí do coeficiente linear de dilatação, a gente vai representar, né, chamar ele pela letra grega alfa. Matematicamente, a edição estava completa. Parece que deu aquele probleminha que já deu alguns tempos atrás. Vou escrever aqui, se não ficar ruim a letra, mas vou me esforçar, tá joia? A gente tem que o ΔL, galera, é o L0 vezes o alfa vezes o delta Tzão. Esse Tzão, o Eliseu até comentou, né? O T maiúsculo é para temperatura e T minúsculo para tempo. Não confundam, tá? Então a gente tem essa fórmula aí, tá? Que seria a representação dessa aqui, mas não sei porquê, né? Deu um probleminha aí na apresentação do slide, tá? Eu escrevi ela aqui, ela nada mais é do que o ΔL, né? A variação do comprimento, é igual a L0, que vai ser o comprimento inicial, vezes o alfa, sendo o alfa o coeficiente de dilatação linear, e ΔT sendo a variação da temperatura. Caso vocês queiram, né, uma outra forma de escrever, né, essa equação, a gente pode transformar esse ΔL em L menos L0, tá? Então vai ficar L menos L0 é igual a a L0 vezes alfa vezes delta Tzão, que é a variação de temperatura. Isso é para a gente achar o quanto variou, tá? De comprimento. Se for uma variação positiva, houve um aumento, uma expansão. Se a variação for negativa, houve uma contração. Para a gente achar o resultado final, o L final da barra, né, a gente tem que isolar esse L aqui, tá? É até o próximo slide. É uma atenção que a galera tem que ter. Quando a gente faz esse cálculo, a gente vai estar achando, né, inicialmente, o valor do ΔL, tá? ΔL. Aqui, ó. A gente vai estar achando o ΔL usando essa primeira fórmula aqui. Não sei se para vocês vai aparecer aí na hora que eu postar o slide no Drive, mas eu vou tentar corrigir isso depois.
ΔL. Vocês vão achar o ΔL se vocês aplicarem isso daqui, tá? Para vocês acharem o valor do comprimento final, basta vocês fazer o L0. Opa, saiu mal aqui. Basta vocês fazerem, né, o L0 mais o ΔL, tá? Se vocês quiserem, né, para a gente simplificar isso, o que é o ΔL? Não é isso aqui? Não é essa equação aí? Então dá para a gente escrever de uma maneira diferente. L0 mais ΔL, então, deixa eu apagar aqui. Ixi, melhor voltar tudo. Vamos lá, L0 mais ΔL, né? Ó, L0, a gente sabe que ΔL é igual a L0 vezes alfa vezes delta θ. Isso vai ser o resultado do comprimento final, certo? Então a gente tem que L é igual a L0 mais L0 alfa delta T, delta Tzão, que é a variação da temperatura. E isso nos dá o resultado do comprimento final, certo? Ó, atenção, né? A equação anterior retorna como resultado final o valor da variação do comprimento. Ou seja, para o cálculo do comprimento final após dilatação, deve-se somar o comprimento inicial ao valor obtido. Para o resultado direto, basta isolar a variável L na segunda equação. A segunda equação não está aparecendo aí, vou escrever ela aqui de novo, só para a gente fazer o que o exercício, o que o comunicado de atenção sugeriu. L menos L0 é igual a L0 alfa delta Tzão. O que a atenção, né, o comunicado ele falava? Isola o L. Vocês lembram do que a gente achou como resultado final do comprimento? Que era L é igual a L0 mais L0 alfa delta Tzão? Vai dar a mesma coisa. Isolando, né, esse L aqui, ó, a gente só passa o L0 para o outro lado, positivo, e a gente vai ter o resultado. L é igual a L0 mais L0 alfa delta Tzão. Se quiser, né, tem quem goste de trabalhar com essa fórmula simplificada. Simplificada que jeito? Colocando o L0 em evidência. Vou usar esse slide aqui porque ele está um pouco mais limpinho, eu acho. Coloco o L0 em evidência, né, vai ficar L0 que multiplica 1 mais alfa delta T. E tudo isso é o L, o comprimento final, tá? Então a fórmula pode ser escrita dessa forma também. L igual a L0 que multiplica 1 mais alfa delta T, delta Tzão, tá? Vamos lá, dilatação superficial, já comentei, vamos retomar aí. É a dilatação, né, característica em duas dimensões, relacionadas a uma superfície, logo diretamente ligado a uma área, tá? O coeficiente de dilatação superficial representado pela letra grega beta, esse Bzinho aí com uma perninha puxada. A fórmula não saiu de novo, vou escrever aqui, mas é a mesma fórmula, tá, galera? Só muda o coeficiente de dilatação, que num caso é alfa, no outro caso é beta, a gente vai ver a volumétrica é gama, e os parâmetros, tá? Então, no outro lá, né, o primeiro era relativo ao comprimento, era a letra L. Aqui a gente vai usar delta A, porque é referente à área, certo? Então, ó, vai ficar delta A é igual a A0, a área inicial, que multiplica o beta, ó, o Bzinho com a perninha, vezes o delta θ. Não muda, galera, só muda essas variáveis referentes aí ao que a gente está comparando, né? A área final, a variação de área, a área inicial e o coeficiente, né, de dilatação que a gente está usando. Se é linear é o alfa, se é superficial o beta, volumétrica a gente vai ver, vai ser o gama, tá joia? Mas a fórmula é a mesma
para todas as dilatações. Segunda forma de escrever a fórmula é aquela abrindo, né, expandindo aí o ΔA, vai ser A menos A0 é igual a A0 beta delta Tzão, tá? É exatamente isso aí. E mais uma vez, aquela ressalva que eu fiz, o pedido de atenção é de novo aplicável aqui. Quando a gente calcula por essa primeira fórmula aqui, né, o ΔA direto, a gente vai achar a variação da área. Para a gente achar a área final, a gente deve somar a área inicial, a variação que a gente encontrou, tá? Então, no caso, seria a mesma coisa, né, de substituir o A mais o ΔA. A mais ΔA vai dar a mesma coisa se isolar esse A nessa fórmula aqui. Vai ser o A é igual a A0 mais A0 beta delta Tzão. Ficou mal aí porque eu tô com a caixinha de ferramentas aqui para poder estar escrevendo do lado de onde eu escrevi delta Tzão. Mas é isso aí, galera. Não tem segredo, a fórmula é a mesma. Se você sabe uma fórmula, você sabe as demais, porque basta você substituir, né? A linear é o comprimento, você vai usar em vez de A, né, como eu usei aqui para superficial, você vai usar o L. L e ΔL. Para a área, A e ΔA. Para a variação de volume, V e ΔV. E os coeficientes, alfa para o linear, beta para o superficial e gama para o volumétrico, tá? Dilatação volumétrica, mais uma vez, é o mesmo conceito. É uma dilatação que a gente tem em 3 dimensões, relacionada, portanto, ao volume do objeto. E o coeficiente volumétrico, né, de dilatação volumétrica, é representado pela letra grega gama. Fórmula aí não saiu de novo, mas é assim mesmo. Vamos lá, eu vou escrever aqui. Então a gente tem mais uma vez ΔV é igual a V0 gama delta Tzão. Ou V menos V0 é igual a V0 gama delta T. Tá joia? E mais uma vez, retomando aí a ressalva. Se vocês fizerem o cálculo por essa fórmula aqui, vocês vão estar achando a variação do volume, tá? Não é o volume final. Caso queiram o volume final, é só somar o volume inicial mais o ΔV, ou, né, se utilizarem essa segunda equação aqui, basta isolar a variável V, tá? Que é o volume final. O volume final menos o inicial vai ser a variação. Então, quando a gente passa esse V0 para o outro lado, somando, a gente tem o volume final do líquido, contando já, ou do sólido, né? Contando já a variação do volume com o volume inicial, tá? Caramba, não saiu aí, mas tudo bem, eu escrevo. Existe, né, uma relação entre os coeficientes de dilatação que, caso o exercício te peça para calcular uma variação, né, uma dilatação linear, mas te dê o coeficiente de dilatação volumétrica ou superficial, né, se ele te der um coeficiente e pedir em relação a outro, você consegue descobrir ainda assim a variação, porque são grandezas proporcionais. A gente tem que o alfa sobre 1 é igual, né, ao beta sobre 2, que é igual ao gama sobre 3. É essa relação. Qualquer exercício que te der um coeficiente diferente daquele pedido, você pode usar essa relação isolando duas variáveis, 2 a 2, né, e igualando elas. Ou seja, o alfa é 2 vezes o beta, o alfa, né, 2 vezes alfa é igual a beta, 3 vezes alfa é igual a gama. Assim como o alfa é beta sobre 2 e alfa é gama sobre 2. E a relação beta e gama, que 3 beta é igual a 2 gama. Tá joia? Todos eles, lógico, se vocês repararem,
tem uma relação direta, né, com a dimensão que eles utilizam. O alfa, uma dimensão, o beta, duas, e o gama, 3. Então é óbvio que o coeficiente de dilatação do alfa deve ser 3 vezes, né? 3 vezes o coeficiente alfa deve dar o gama. Porque 3 vezes uma dimensão, né? Não multiplicar a dimensão por 3, mas 3 dimensões multiplicadas entre si dá o volume, que é o coeficiente gama. Tá joia? Dilatação de líquidos, para a gente fechar aí, é o último tópico. Na verdade, ele engloba o último tópico, porque o último tópico, na verdade, é a dilatação anômala da água. A água é um líquido, logo está inserido nesse conteúdo, tá? Líquidos, como eu comentei antes, né, são substâncias amorfas, de negação, né, e morfas em relação à forma, formato. Então é sem forma, não tem forma. O que significa? Os líquidos, a água, né, por exemplo, eles se adaptam ao recipiente em que estão colocados. Eles vão ter o volume, né, eles vão ter o formato do líquido que eles estão inseridos. Tá? Não possuem a forma própria. A dilatação dos líquidos, então, sempre será volumétrica. A dilatação dos líquidos é ligeiramente maior que a dilatação dos sólidos, porque o coeficiente gama, né, o coeficiente de dilatação volumétrica dos líquidos, é maior do que o coeficiente de dilatação em sólidos. Tá? Por mais que todos os dois, né, tanto líquido e sólido, possam, né, dilatar em 3 dimensões, a maioria dos coeficientes que são líquidos, né, são de objetos, são de corpos que estão líquidos à temperatura ambiente, em geral, 99% desses coeficientes são maiores que os coeficientes de corpos no estado sólido. É claro, você vai falar para mim, poxa, então quer dizer que água, o coeficiente de dilatação da água, quando ela está no estado líquido, é maior que quando ela está no estado sólido? Não, o coeficiente de dilatação é o mesmo. Tá? A questão muda quando a gente está se tratando em temperatura ambiente, por exemplo. O mercúrio em temperatura ambiente, ele é líquido. Quando a gente altera, né, a temperatura, ele está no estado sólido. Mas a água, a temperatura ambiente é líquida. Alterando a temperatura dela, ela vai estar em outro estado. Então a comparação deve ser feita na mesma temperatura, entendeu? Então fica aí, a água no estado, na temperatura ambiente, vai ter um coeficiente de dilatação, porque ela está no estado líquido, e o coeficiente de dilatação volumétrico do mercúrio vai ser 1, porque em temperatura ambiente ele está líquido. Se passar para sólido, ele acaba sofrendo aí algumas transformações devido à agitação das moléculas, tá joia? A água é um caso, digamos assim, à parte. Para quem manja aí de química, seria meio que um coringa, seria praticamente o carbono na parte da tabela periódica, tá? Para calcular, né, a dilatação de líquidos, a gente deve então colocar antes eles em um recipiente. E como o líquido vai estar no recipiente, é inevitável se dilatar o líquido sem dilatar o recipiente. Então, quando houver dilatação do líquido, para a gente saber qual volume que dilatou, a gente precisa descontar o valor dilatado pelo recipiente. Não sei se ficou claro, mas pensem numa jarra de água. Quando a jarra de água está em temperatura ambiente, tá ok, os dois ali estão... você colocou 100 ml de água, estão com 100 ml de água dentro da jarra. A partir do momento que você aquece essa jarra, né, o material dela, vamos supor aí vidro, vai começar a esquentar. Está aquecendo, ele vai esquentar, as moléculas vão se agitar e ele vai sofrer uma expansão. Mas não se esqueçam que a água lá dentro também vai sofrer uma expansão. Então, qual foi a expansão dessa água dentro do recipiente? Porque se o recipiente expande, ele aumentou o volume dele. E a água também expandiu, certo? Então ela ocupou um volume maior também.
Então, para achar essa variação de volume apenas da água, a gente tem que considerar o volume dilatado pelo recipiente, o volume que a água aparentou ter dilatado, considerando a dilatação do recipiente e da água, e a dilatação única e exclusivamente da água, que vai ser a subtração, né, do volume aparente dilatado mais o volume da jarra que dilatou. Tá joia? Não saiu aí também. Vocês vão ver depois, galera. Vai ficar no slide, eu vou postar ele no Drive, né? Vocês vão ter acesso aí, vocês vão poder ver todas as fórmulas. Deixa eu pegar a canetinha aqui para eu poder estar escrevendo para vocês essas fórmulas aqui. Vai ficar um pouco difícil. Eu vou tentar numerar elas aqui por setinhas para ver se fica mais fácil. Tirei a setinha. Aqui, essa primeira aqui, vou mostrar ela para vocês. Ela é a que faz a relação, tá? Entre os... Perdão. Ela faz a relação entre as variações, tá? A variação, o volume aparente, o volume do líquido e o volume do recipiente. Ela vai ser a seguinte relação. Delta V aparente. Só um minuto. Aqui, ó. Delta V. Na verdade, o primeiro aqui é o delta V real. Vou colocar só um R para não ter que ficar escrevendo muito. É igual, né, ao delta V, agora sim, aparente. Vou escrever AP aqui. Aparente. Mais o delta V, né, a variação de volume do recipiente. Vou colocar... O que eu posso colocar para não ficar igual o R do real? V do F, frasco, tá? Vou colocar VF, que é frasco. Isso. Só para diferenciar, tá? Então, o volume real dilatado vai ser a dilatação aparente, o que a gente acha que dilatou, né? Que a gente está considerando aí a dilatação do líquido mais a da jarra já, mais a dilatação do frasco, tá? Porque essa dilatação aparente aqui, ela já é descontado. Quando a gente adiciona a do frasco, a gente acha realmente a dilatação real que ocorreu, tá? Sendo aí, né, esse delta V é a mesma fórmula que a gente viu para dilatação volumétrica. Então não muda. Esse delta VR aí, delta VR, nada mais é do que o V0 do R, o gama, né, real e o delta T. O de baixo é o delta V aparente, delta V AP. Tentei escrever de letra de mão aí, ficou meio ruim. Mas vai ser o mesmo V0 vezes o gama aparente vezes o deltaTzão, tá? E a mesma coisa, a última fórmula ali, que vai ser o delta V do frasco, que eu chamei de delta VF, né, para ficar mais fácil, porque já tinha um delta VR, mas é o delta V do recipiente. Então, ó, delta VF, para quem acompanhou aí até agora, vai ser o V0, o volume inicial V0, vezes o gama, né, do recipiente, do frasco, vezes o delta T. A variação de temperatura, percebam então, é a mesma, tá? O V0 é o mesmo, o volume inicial. O que vai mudar vai ser apenas o VF, o gama, tá? O gama F, o gama AP e o gama R, real, aparente e do frasco ou recipiente. E óbvio, se muda o gama, vai mudar a variação de volume, tanto do real, quanto do aparente, quanto do recipiente, tá? Importante também, galera, aqui apareceu, excelente, fico feliz, é que essa relação aqui, ó, ela é a mais importante de todas para vocês lembrarem,
tá? Na hora que for resolver algum exercício de dilatação de líquidos, para achar a dilatação aparente, dilatação real. O gama real, ele é igual ao gama aparente mais o gama do recipiente, tá? Isso é uma relação e é válida e é muito útil porque todas as três, né, coeficientes a gente usa nas três relações para a gente achar o volume final, o volume real que foi expandido, tá? Em relação ao aparente e ao volume do recipiente, certo? E por último, para a gente fechar aí esse tópico, né, a gente tem a dilatação anômala da água, como eu comentei, seria nosso último tópico, né? A água, ela é uma substância interessantíssima, ela possui propriedades, né, que a gente usa aí como padrão e que nos interessa muito porque é um fenômeno físico e biológico que a gente vê aí e que permite à natureza se manter em equilíbrio, os animais a sobreviverem, manter o ecossistema, né, toda a cadeia alimentar em equilíbrio perfeito, certo? A dilatação anômala da água, o que é? A água em certa região, né, em certa temperatura, em certa faixa de temperatura, mais especificamente aí, entre 0 a 4 graus Celsius, né, a água tem um comportamento inverso do que a gente espera. A gente sabe que quando os objetos, os corpos, né, são aquecidos, eles expandem. E quando resfriados, eles se contraem, certo? A água de 0 a 4 graus Celsius, isso não acontece. A água de 0 a 4 graus, ela tem um comportamento totalmente oposto, inverso. Quando a gente aquece a água, né, entre 0 e 4 graus, de 0 para 3, por exemplo, em vez dela expandir, ela vai se contrair, tá? E quando resfria, de 4, né, para 0, a água teria tendência de se contrair, mas na verdade ela vai expandir, ou seja, o volume dela aumenta. E esse é um fenômeno muito interessante, porque em lagos, por exemplo, né, muitas vezes vocês já viram em filmes, desenhos, em lagos a pessoa consegue andar sobre o lago, né, patinação, galera simplesmente anda em cima da região que tem água, né. A gente vê em desenho, pica-pau, por exemplo, eles fazem um buraco no gelo e conseguem pescar. Mas, pô, como assim na parte superficial é gelo e na parte de baixo tem água? Não seria para ter uma transferência de calor ali, a água mandar calor pro gelo, né? Pelo princípio de transferência de calor, fluido mais calor para o menos calor, do mais quente para o menos quente, e aí derretir o gelo. Ou então, se está congelado, era para congelar tudo? Teoricamente, sim. Se não tivesse essa questão da dilatação anômala, né? O que acontece? A água ela congela somente na superfície, porque na superfície está em contato direto com o ar. Então, entre o ar e a superfície, eles estão em equilíbrio térmico. São 3 corpos aí sendo estudados, tá? A superfície, né, terrestre, o ar, está em contato com a superfície do lago e eles estão em equilíbrio térmico. Então, a parte superficial do lago está em equilíbrio, tem a mesma temperatura que o exterior, provavelmente a menos uma temperatura negativa, né, abaixo de 0. E a parte abaixo desse gelo contém água, porque entre 0 e 4 graus, né, como é uma região mais profunda, ela não está em contato direto com a atmosfera, não está em contato com o gelo do ar. Então, não consegue ter a mesma temperatura. Para baixo vai ser um pouco maior essa temperatura, que fica exatamente nessa faixa de 0 a 4 graus Celsius. E nessa faixa, né, como eu disse, o volume da água aumenta. Quando o volume da água aumenta, a densidade dela faz o quê? Aumenta também, certo? Não, perdão, diminui. Quando a densidade diminui, a tendência dela é descer. Se ela desce, fica mais abaixo, a água não vai congelar, tá? Então, na parte superficial vai ficar
congelado e na parte mais abaixo vai ficar líquido, que permite que peixes, animais, né, marinhos aí, aquáticos em geral, permaneçam vivos, tá? Se mantêm em atividade, não congelam e não morrem, tá? E isso é o que justifica, certo? Como vocês podem ver aí no gráfico, é um gráfico de volume por variação de temperatura, de 0 a 4 graus, indo no sentido de 0 para 4, a gente está tendo um aquecimento, está aumentando a temperatura, certo? Era o que? Para o volume aumentar. Só que percebam que o volume em 0 é maior do que o volume em 4. Ou seja, está acontecendo uma contração. É o contrário do que a gente espera. E se for em sentido inverso, né, indo de 4 para 0, a gente está tendo um resfriamento, não é? Era para acontecer o quê? Era para a água contrair, diminuir seu volume. O que não acontece, porque o volume em 4 ele é menor do que o volume em 0. Então, o volume em 0 sendo maior, a gente percebe realmente que esse fenômeno existe, né? Que ele é a justificativa, então, para peixes, algas, o ecossistema ali, não sei se a palavra correta é ecossistema, mas a diversidade ali de animais, né, da cadeia alimentar, de tudo que está dentro do lago, dentro da superfície, né, dentro dessa parte aquática que não está congelada, consegue se manter justamente por esse comportamento diferente, essa propriedade que a água tem e que somente com ela acontece. E que, digamos assim, os físicos mesmos dizem, né, é um milagre da natureza. Porque em 0 graus Celsius a superfície era para os peixes, né, o restante da água, fazer troca de calor e toda a superfície está descongelada, está em formato líquido, ou toda a água do lago está congelada e a diversidade, a biodiversidade toda morrer, tanto peixes como algas, plantas, qualquer tipo de animal morreria, o que não acontece, né? É um fenômeno interessante, é uma justificativa, é uma propriedade da água que a gente acabou de ver aí, acabou de estudar, tá joia? Galera, a aula de hoje era essa, a gente encerra aí o comecinho da termodinâmica, agora daqui para frente a gente vai já entrar na parte de gases. Entrando na parte de gases, a gente retoma alguns conceitos, alguns princípios da termodinâmica, mas como eu disse no começo, mais utilizado para a parte de trabalho de gás, geração, né, de força, de trabalho, de potência, máquinas térmicas, ciclos térmicos, transformações, tá, em ciclos, gráficos, ciclo de Carnot, rendimento. Tudo isso a gente vai ver, primeira e segunda lei da termodinâmica, e a gente vai utilizar alguns conceitos que a gente viu nessa primeira etapa aí da termodinâmica, tá? A lista de exercícios eu não vou fazer ela muito grande, eu vou postar ela assim que possível, tá? Vai ter 5 exercícios só, porque eu sei, tá chegando o final de ano, a galera tá trabalhando, a galera tá atrasada no conteúdo, não dá para ficar fazendo 10, 15 exercícios. Eu vou colocar 5 exercícios, cada um de um tópico, cada um do que a gente viu na aula de hoje, um de dilatação linear, um de dilatação superficial, outro de volumétrica, um de comportamento anômalo da água e outro de dilatação aparente de líquidos, tá? Vão ser 5 exercícios, tranquilos, façam, tirem dúvida. Semana que vem, quem precisar de mim, eu tô disponível, só me mandar mensagem. Quem não quiser, mais para frente eu coloco o gabarito, tá? Para vocês conferirem. E a gente se encontra então, para quem precisar, quarta-feira que vem. Quem não precisar, daqui 15 dias, não, só no próximo mês, né? Provavelmente a gente já vai estar para fechar a disciplina com as últimas partes aí da termodinâmica ou até mesmo já na revisão. De toda forma a gente se encontra, eu acho que mais uma ou duas vezes. E quem precisar de mim, é só entrar em contato, tá? Tenha uma boa noite de estudo, né, a todos. E vamos que vamos, dar o último gás, porque o Enem já é logo em janeiro. Tá chegando, galera, tá chegando. Não desanima não, porque agora
é a hora de separar quem vai passar e quem não vai. Pega firme que dá certo. Tá? Um abraço, bom estudo. Fiquem com Deus. Boa noite a todos.